para que você preste atenção nos 5 fundamentos que edificam a igreja. 5 fundamentos. Eu quero falar hoje de 5 fundamentos que edificam a igreja, para que você possa edificar a sua igreja. Dentre esses 5 fundamentos, eu quero falar sobre a família, administração financeira, temperança, unidade e santidade. São 5 fundamentos cruciais que, se unidos e trabalhados com coerência, a igreja vai ter sucesso em todas as áreas. Então vamos começar falando da família. Naamã era capitão da elite de Israel, mas ele tinha um porém em sua vida. Além de capitão, rico, bem-sucedido profissionalmente, ele tinha um porém. Ele era leproso. O que adianta sermos bons pregadores fora da igreja, mas dentro dos nossos, ou seja, da nossa família, nós somos leprosos? O que adianta dizer que tem 9 dons, mas quando é preciso usar uns dons dentro da família, dentro de casa, porém, somos leprosos? A família é a base cristã. Uma das primeiras instituições que Deus criou foi a família. No livro de Atos 16, versículo 31 diz: se creres, serás salvo tu e tua casa. E quando nós falamos de casa, também colocamos a igreja como a nossa família. Apesar que muitos não têm a igreja como a família. Muitos chegam na igreja, só querem saber de si, da bênção que vai receber para si. E não tem a igreja como comunhão espiritual. Eu não sei por que toma ceia. Porque gosta do suco, né? Não é, Chiquito? Gosta do suco e do pão. Olha, obreiro, você que prega, você que é itinerante, eu falei primeiro sobre a família, que é a instituição. Adão e Eva e sua descendência. Mas agora, como igreja, família e igreja, você que prega itinerante, concilie a sua agenda para que não atrapalhe as direções e os projetos que a sua igreja tem. Você já viu que todas as vezes que o seu pastor precisa de você, você fala assim: vou pregar fora. Você faz isso, meu filho. Eu estou falando para você parar de pregar fora, não. Mas você tem que entender que primeiro é de casa. Os frutos têm que estar dentro de casa. O que adianta você ser um conferencista internacional das nações, mas dentro da igreja você não dá um fruto? Vem, conferencista. É igual Naamã. Naamã era capitão da elite de Davi. Porém, dentro de casa era um simples leproso. Quer ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, meu irmão? Segundo, a administração financeira. O que o apóstolo Paulo fala? E como você me acompanha, eu não caí aqui de paraquedas. São mais de 12 anos pregando numa rádio e tolerando esse Chiquito, boca de ouro, cabeção. 12 anos não é fácil não. Você vê o tanto que eu sou liberto para tolerar o Chiquito aqui. Se eu quiser ver a pastora Rosa aqui, eu tenho que virar a cabeça 180 graus. 180 graus. São mais de 12 anos na rádio. Apesar de estar 2 anos afastado pelos projetos da televisão. Mas o apóstolo Paulo, dentro daquilo que eu tenho ministrado em suas cartas, em uma das suas cartas ele disse assim:
não quero ser pesado para convosco. E eu tiro também o exemplo que Jesus, quando reúne com Pedro, e era a época de receber os impostos, os tributos, e Jesus disse assim a Pedro: Pedro, vai pescar e pega dentro do peixe o que for necessário para pagar os meus impostos e paga também os seus impostos. Deus não chama vagabundo e sem vergonha para a obra dele. Sabia disso? A administração financeira é importante, irmãos. Andar em dia com os impostos, andar em dia com as contas. O que em Provérbios, no capítulo 24, Provérbios 24, se eu não me engano é versículo 3 ou 4, diz assim, que a sabedoria, a sensatez, edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Por isso que eu falo, tenha uma fé inteligente, uma fé com raciocínio, com conhecimento, com sabedoria. O que adianta ser reconhecido, pregar na rádio, pregar nos gideões, mas dentro de casa é um leproso? Me diz aí. Você está parecendo um ioiô emocional? Já viu ioiô? Vai e vem, aquele crente vai e vem. Seja firme no seu ministério, meu irmão. Tenha as contas em dia, tenha organização, pague em dia suas responsabilidades. Dá um testemunho lá fora e lá dentro que você é um cristão genuíno, firmado no Evangelho de Jesus Cristo. O que você quer ouvir aqui na rádio? Número 3, temperança. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Por isso que você está desfalecendo. Não dá um fruto, não faz um bem com a igreja. Quando acaba o culto, você já pega o telefone do irmão para ligar para ele para fofocar. Estou mentindo? O cabelão está lá no pé, mas a língua é muito maior que o cabelo. Gasta o telefone o dia inteiro para falar com seu pastor. Temperança, domínio próprio. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 5, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, humildes, porque deles são o reino dos céus. Não adianta falar que prega em estádio, que ganha multidões, que tem uma igreja abençoada, mas dentro de casa é um leproso. O evangelho começa dentro de casa, irmãos. Se você quer ver se o pregador é de Deus, olha para o filho dele, olha para a esposa, olha para o filho. Quer ver se o profeta é de Deus? Vai dentro da casa dele. Come um quilo de sal com ele. Temperança. Qualquer coisa já está aí concordando com nada. Não é assim que você faz? Quem que você pensa que você é? Ah, não concorda. Chega e entortar essa língua aí. Língua de tamanduá. Língua tamanduá. É língua tamanduá. Já viu o tamanho da língua tamanduá? Põe essa língua num formigueiro, meu irmão. Eu quero ver você abrir a boca. Por isso que o tamanduá não fala. Porque o tamanho da língua dele... levar umas picadas nessa língua para ficar de boca fechada. Tudo não concorda. Chega e rolar a língua. Pastor não pode fazer uma reunião de obreiros que não concorda. Temperança, mansidão, domínio próprio.
Quarto fundamento para você edificar a igreja do Senhor e da Senhora: unidade. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, ô cara de limão. Já viu o jeito que você fica com as pessoas? Ah, fulano não paga minhas contas. Não é assim que você fala, ô tranqueira? Ainda fala que ama a Deus, é cheio do Espírito Santo. Você ainda fala assim. Esquece do que o Senhor disse em sua palavra. Aquele que diz que ama a Deus, que não ama seu irmão, está mentindo. Unidade. A unidade gera unção dentro da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que dá glória a Deus alto, que nem fala em línguas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida. E quem que é o cabeça da igreja? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Porque ele é a cabeça do corpo da igreja, Jesus Cristo. O que significa corpo no dicionário? Corpo significa órgãos interdependentes uns dos outros. Por isso que lá em 1 Coríntios 6, 19 diz: nossos corpos são templo do Espírito Santo. Compactua-se com a igreja. Deixa eu te dar um exemplo aqui prático e simples. Assim na igreja como a pessoas, eu quero colocar as pessoas como um bloco de tijolo, ou um quebra-cabeça. Vamos colocar como um bloco de tijolo. Cada bloco de tijolo representa uma parte da parede. Mas quando se une os blocos ou tijolo, aí se torna uma parede completa. Você está entendendo, meu irmão? Mas também a parede precisa de cal, cimento, ferragens e um bom reboco. Quando você sai da parede, vai ficar um buraco nela. Assim é na igreja. A unidade. Olha, pastor, o que o senhor está precisando para comprar para a igreja? Vamos unir todo mundo, vamos reunir a igreja, os irmãos, vamos batalhar por isso? Não, não é assim que funciona. Hoje a realidade é outra. Ninguém quer saber das dificuldades que a igreja tem. Quando está tudo bem, o pastor é uma bênção. Mas se falar uma coisinha que entra no seu ego, o James Bond, aí já não concorda, já sai de igreja. E tem tanta placa, né? Assim que você fala, o prepotente. É tanta placa, né, que tem, né? Não, se essa igreja não servir para mim, tem outra que serve. Prepotência, arrogância. Enquanto você não deixar Deus trabalhar no ego do Senhor e da Senhora, vai viver essa vidinha que vive aí. Não prospera, as portas não abrem, os filhos tudo desviado. E ainda diz que tem 9 donos. Não respeita seu líder. A unidade da igreja é que faz com que Deus se manifeste o poder. A unção sobre ela. O quinto fundamento para você edificar a sua igreja: santidade. Toda pessoa que fala assim: pastor, está faltando a escola bíblica dominical, está faltando as reuniões fazer um jejum, está faltando a vigília da igreja. Quando a igreja faz e concretiza, é a primeira pessoa a não ir. E a santidade quebra muitas coisas dentro de nós. Quando nós santificamos a nossa vida, Deus nos mostra com uma visão ampla as nossas fraquezas. Olha, 2 milhões de israelitas em frente ao muro, as muralhas de Jericó. Aí Deus ordena e Moisés fala: pega as buzinas, santifique-se 3 dias, porque no terceiro dia nós vamos rodear 7 vezes as muralhas de Jericó.
e elas cairão. No livro de João, no capítulo 15, versículo 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpo é santificação, pureza. Agora, para que haja uma santificação e uma pureza, é necessário que haja arrependimento. Santidade sem arrependimento não é a santidade. Porque nós vamos pensar que somos maiores do que o outro. Por isso que Isaías, no capítulo 6, versículo 5, disse: ai de mim que estou perdido. Ele reconhece que está perdido. Ele reconhece as suas falhas. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia ensina que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto racional. Você sabia que você é um altar de Deus, meu irmão? O propósito de Deus na sua vida não é você pregar nos Gideões, não é você pregar no estádio com 90 mil pessoas, mas o propósito de Deus na sua vida e para a minha vida é estar no plano, no centro da sua vontade. O mais ele acrescenta, meu irmão. Ora, Jesus, ele dispôs toda a sua caravana de obreiros, discípulos. E ele investe o que ele tinha em um barco. E manda eles atravessar o mar da Galileia a Cafarnaum. Foi a primeira lição que Jesus dá aos seus discípulos. Agora, o mais interessante que o Senhor me revela aqui, não é Jesus ter andado em cima do mar e ter acalmado o vento. Todos pegam essa palavra e já quer abordar que o mar ouviu e cessou e houve bonança. Mas a maior revelação que eu tive dentro desse texto, ao estudar esse texto teologicamente, foi Jesus investir toda a sua caravana, irmãos. Jesus investiu todos os seus discípulos. Investiu em 12 missionários, evangelistas e discípulos. E mandou eles atravessar o mar da Galileia em uma viagem missionária para alcançar um mendigo gadareno. Preste atenção. Eu não vou abordar aqui, o mar parou, cessou e houve bonança. E Jesus andou por cima do mar. Eu não vou abordar isso. Nessa revelação eu abordo que o maior investimento de Jesus foi por causa de uma alma, uma vida endemoniada, gadarena, que era dessocializada e humilhada pelo povo. E eles fizeram a obra e voltaram para Jerusalém. Santidade, irmãos. Esteja em paz com todos, sede santos, pois sem santificação nunca vereis a Deus. Mas dentro desse versículo em Hebreus, primeiro diz: esteja em paz com todos. Os dons espirituais é para você edificar a sua igreja. E não para você, o senhor e a senhora, ser um poço de ira ou de ódio. Agora tem pastor também que eu vou falar, ele é um frouxo. Estão tomando o seu cajado, pastor. Deus está falando com você nessa tarde. Estão tomando o seu cajado dentro da sua igreja. Esse cajado que Deus te deu para sua esposa, para você e sua esposa, não é para ficar em mão de obreiro, não. Deus deu na sua mão para você administrar a igreja, que é responsabilidade sua. E Deus vai cobrar de você, não de obreiro. Larga de ser frouxo, rapaz. Pois é, Chiquito. Chiquito está ali rindo, o dente dele é de ouro purinho. Isso é com a palavra. A mesma coisa daquela pessoa que tem santidade e não tem palavra, é a mesma coisa de pegar uma bazuca para matar uma formiga. E aquela pessoa que tem palavra e não tem unção, é a mesma coisa de dar um estilingue para matar um leão. Não vai resolver nada. Aí, para a pessoa sair fora dos compromissos da responsabilidade, para não estudar a Bíblia,
ela fala assim, a teologia não é para mim, não é meu negócio. Não é, ainda faz biquinho, não é meu negócio. Não é assim que você fala? Teologia não é meu negócio. Eu sou cheio do Espírito Santo, seu santarrão. Você fala assim para sair fora dos compromissos de leitura diária. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Para você falar que é cheio do Espírito Santo. E eu te provo teologicamente que teologia, o estudo da palavra, não desconverte ninguém. Pelo contrário, se aproxima mais de Deus. Eu estudei 4 anos e meio ali no Bandetrim, faculdade teológica. Pensa que é fácil para você falar que você é cheio do Espírito Santo e não pode estudar a Bíblia, seu prepotente? Quer arrumar desculpas em nome de Deus, dizendo que é cheio do Espírito Santo, para sair fora dos compromissos e responsabilidade, meu filho. É isso que você está fazendo e não está vendo, porque a sua cauterização e prepotência não deixa você enxergar o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo realmente. E aquele crente que aparece só domingo na igreja. Eu vim para trazer meu dízimo. Chega para questionar. Repara todo mundo. Repara todo mundo. Por que você não ora para o seu umbigo, irmão? Ora para você mesmo, irmão. Ô cheio do Espírito Santo. Não participa de nada na sua igreja, de nada. Aí vai no domingo só para arrumar confusão. E ainda fala que é cheio do Espírito Santo. Pastor, eu não vou na igreja porque eu sou templo do Espírito Santo. Igreja é consequência. Quantas das vezes que pessoas falaram assim para mim, no momento de mais de luta do ministério financeiramente. Pastor Fabiano, igreja? Não, Jesus andava era de jegue. Jesus andava de jegue. Jesus andava de sandália no calor do deserto. João Batista comia mel silvestre e gafanhoto, pastor Fabiano. A igreja pode fazer até debaixo da ponte, pastor Fabiano. E na casa do fulano tem hidromassagem, 3 carros na garagem. Aí para sair fora do compromisso de ser um dizimista ofertante, fala que a igreja tem que ficar debaixo da ponte. Já pensou se a igreja fosse depender do Senhor? Ela estaria lá debaixo da ponte hoje. Porque você é igual o diabo, usa a palavra. Lembra quando Jesus estava no deserto? Jesus, isso foi o diabo, hein? O diabo. Jesus, a Bíblia diz, a palavra diz, que tu é o Filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus disse, mas também assim disse a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você está pensando que isso que você tem vai te levar para o céu. Deus te levantou como empresário, um rico, uma pessoa bem-sucedida, amém. Não é para você somente, é para a sua igreja, para a obra de Deus. Deus vai te levantar uma pessoa bem-sucedida para você não exaltar o seu nome, mas para você exaltar o nome de Deus. A fama pertence a você. Lembra da fama de Naamã? Naamã era um capitão, bem-sucedido, tropas esplêndidas, guerreiros exclusivos. Não tinha em Israel um capitão como Naamã. Mas tem uma vírgula escrito assim, porém, leproso. A aparência não leva ninguém para o céu. Não adianta pôr calça social lá no pé, camisa lá no dedo e ser um linguarudo. Anda com camisa o dia inteiro, lá no dedo, e aperta lá na garganta. A língua chega a sair para fora. Mas é um contendeiro, vanglorista, murmurador, mal pagador. Meu filho.